Olá, bom dia. Recentemente, o Diálogo Plural fez um panorama sobre a atual conjuntura política do país e vimos que a tendência para 2014 é que a insatisfação da população aumente ainda mais e novos protestos e greves aconteçam. Hoje vamos falar sobre uma categoria que está com indicativo de greve marcado para março deste ano. Eu estou falando dos professores e técnico-administrativos do IFRN. Para isso, convidamos um dos diretores do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Sinasef, Alcindo de Souza, e com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Alcindo. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Vamos agora mostrar, explicar para os telespectadores, às vezes a gente traz muitos sindicatos aqui para conversar com a gente, o que é o Sinasef e quem ele representa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rebouças. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, de maneira geral, o Sinasef representa os servidores que estão trabalhando nesse momento nos institutos federais de educação, tanto técnico quanto docentes, né? Recentemente, uma das questões que envolveram a greve de 2012 foi a incorporação também dos servidores que estão trabalhando nos institutos militares, né? Os servidores civis, bem como os servidores dos colégios Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, todos esses servidores são representados pelo Sinasef. Cada Sinasef tem sua seção regional. No caso, eu sou um dos diretores, diretor de política sindical da seção Natal, né? E dentro dessa questão global que você mencionou no início, né? Nós viemos trabalhando já há algum tempo dentro da nossa diretoria, pensando mesmo nas mobilizações que vão acontecer, provavelmente a partir de março e com mais intensidade, possivelmente mais próximo a esses eventos que estão previstos da gente. Tanto os BRICS, né, que vai ter um encontro aqui no Brasil esse ano, quanto a Copa do Mundo. Então, essa representação do Sinasef Natal, tentando justamente estar com legitimidade, entendendo as reivindicações e os anseios da nossa base e levando isso para o Sinasef Nacional, justamente pretendendo novas conquistas, né, e manter as conquistas anteriores também. Os funcionários que entram hoje, o governo tem essa política de colocar mais institutos no país, né? E aqui no Rio Grande do Norte, alguns outros institutos já estão sendo abertos. Sim. E outros sendo inaugurados. Esses novos funcionários que estão entrando têm essa consciência política que é importante um sindicato para representar? Bom, essa missão de estarmos politizando os servidores, os novos servidores, e mesmo estar ainda mantendo os servidores antigos, né, é um desafio. Não só pela questão sindical, mas pela questão de representatividade e a crise de representatividade que nós vimos sofrendo recentemente, né? As manifestações do ano passado, ou melhor, do ano passado em função da Copa, principalmente no meio do ano, elas revelaram um pouco isso, a crise de representatividade. E os sindicatos vivem um pouco isso também, né? A gente também está em construção de novas identidades, de uma forma mais legítima de estar atuando também, né? Então, a gente também tem essa dificuldade. Mas o que o Sinasef tenta fazer para remediar um pouco ou está minimizando essas questões? Justamente trabalhos de seminários, de encontros, né? Tentando justamente estar trazendo os novos servidores e mesmo os antigos, né? Que estão fora do sindicato e que não veem, por uma série de fatores, né? Que nós deveríamos estar discutindo, mas levaríamos outro foco em outro momento, não veem o sindicato como seus representantes legítimos, né? Então, a crise de representatividade que atinge a política, de certa forma, também chega aos sindicatos. E a gente tem que estar em constante campanha de filiação, em constante campanha de politização, né? E por tratar-se de um sindicato de servidores de educação, mais ainda, né? Porque nós somos os formadores de opinião. E essa questão de estar politizado e promover politização é uma questão fundamental em qualquer sindicato, ainda mais no sindicato de formação de opinião, que é o nosso. Rebouças, o Sinasef e o Sinteste também têm algo em comum, que é a representação dos técnicos administrativos. Como é que você vê essa convivência entre os dois sindicatos e a busca em comum para conquistas futuras? Assim, nós somos dois sindicatos co-irmãos, Sindicato de Servidores Públicos Federais na área da educação. No entanto, nós temos uma estrutura sindical distinta. Nas universidades federais no Brasil, nós temos sindicatos apenas dos técnicos administrativos e sindicatos apenas dos docentes. Já no Sinasef, a estrutura é distinta porque são sindicatos espalhados em todo o país, onde tem os docentes e os técnicos no mesmo sindicato.
No entanto, nós temos, na parte dos técnicos administrativos, a mesma lei, que é a Lei 11.091/2005. É a lei que normatiza o nosso plano de carreira, cargos e salários, o famoso PC-CETAI. Encaminhamos as lutas, as reivindicações junto ao governo federal com uma pauta muito próxima, muito parecida. Apesar desta distinção, nós temos campanhas salariais praticamente no mesmo período, desenvolvemos atividades conjuntas, realizamos plenárias nacionais praticamente na época. Por exemplo, nós iremos para uma plenária ainda este mês, na FASUBRA, já o SINASEF também, no mesmo mês, agora no final do ano. No final do mês, fevereiro. O governo, através do Ministério da Educação, recebe a representação do SINASEF em uma agenda própria, em função dos docentes participarem dessa estrutura sindical, já os técnicos das universidades numa data para discutir um tema mais específico sobre os técnicos. O patrão é o mesmo, o Ministério da Educação e o governo Dilma, que inclusive não tem negociado conosco, não tem cumprido os acordos da greve que nós fizemos, tanto na base da FASUBRA, que aqui no Rio Grande do Norte nós temos o Sinteste, filiado à FASUBRA, como na base do SINASEF nacional, que tem o SINASEF aqui do Rio Grande do Norte e nas diversas cidades. Professor, o que Rebouças falou é interessante, é um sindicato representando duas categorias. Verdade. E como o Rebouças bem colocou também, tem digamos, pautas distintas, né? O que representa um sindicato dos técnicos administrativos pode não chegar a representar, ou dificultar, ou talvez alongar. Como é que fica essa situação dentro do SINASEF? Bom, o que eu posso e que nós defendemos de maneira geral é que um sindicato que representa duas categorias dentro do mesmo setor é um avanço, né? De fato, como o Rebouças bem colocou, ano passado, houve, dentro do SINASEF, por parte do grupo do PC-CETAI, uma convergência com o Sinteste e, em consequência, com a FASUBRA. E nós, como docentes, né, tivemos uma convergência com o ANDES. Então, as pautas eram muito semelhantes. Desculpe, a pauta, né, era muito semelhante, as reivindicações também eram muito próximas. No entanto, nós vimos, né, que é um avanço você estar representando dentro do mesmo dois setores, dois segmentos, dentro da mesma instituição, né? A capacidade que nós temos de mobilização e principalmente no movimento grevista, de estar realmente provocando o impacto social esperado é muito maior, né? Embora tenham realmente, e a gente sabe que eventualmente há essa discussão, né, de que se realmente a gente tem competência de estar representando adequadamente dois segmentos, ou se não, e essa discussão, a gente tenta deixar claro e mostra claramente que para um movimento paredista, para a reivindicação, fortalece-se, agregando e não subdividindo. Então a gente consegue ter mais poder de barganha e tendo mais capacidade de estar reivindicando com o movimento paredista quando temos dois segmentos representados do que quando a gente está segmentado, né? É um exemplo disso que a gente tem aqui na UFRN, né? A dificuldade que o Sinteste tem de estar promovendo junto à Adurne movimentos comuns, que é uma dificuldade que nós não temos, né? A gente, quando consegue estar mobilizando as duas categorias, de fato, docentes e técnicos conseguem estar congregados dentro das mesmas reivindicações e dentro das mesmas metas. Inclusive, nós já apoiamos reivindicações só dos técnicos e os técnicos já apoiaram reivindicações só nossas. Então, a gente consegue estar consolidando isso e no nosso entendimento, ter docentes e técnicos no mesmo sindicato é um avanço. Espero que a gente consiga ter outros setores também com essa mesma visão. E dentro da diretoria do SINASEF também a divisão de cargos já pode ser diretores, funcionários, técnicos administrativos, professores? Sim, tem claro, toda essa, claro. O essa ideal paridade. é que nós tenhamos, inclusive, dando também oportunidade, principalmente no segmento feminino, né? Então, a diretoria faz parte do estatuto que tenha mulheres na diretoria e na coordenadoria, bem como tanto servidores docentes como técnicos administrativos. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Eu vou deixando agora uma pergunta para o Alcindo responder no próximo bloco sobre a questão da greve que ocorreu em 2012, quais foram os ganhos que vocês tiveram e as perspectivas para esse ano de 2014. O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos, não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o indicativo de greve do Sinasef, com Alcindo de Souza, que é diretor de política sindical da entidade, e com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Professor, no último bloco eu vim deixando uma pergunta sobre a questão da greve de 2012, quais foram os ganhos dessa greve que ocorreu há praticamente 2013, quase 2 anos atrás. Né? Bom, antes de responder a pergunta, eu gostaria de comentar algo pertinente sobre a questão das greves. Né? Eu acho importante esclarecer que uma greve em educação e saúde são greves um pouco atípicas, principalmente. Né? As greves normalmente são greves longas, né? Porque o objetivo da greve é gerar um impacto social e esse impacto social gerar uma pressão social para que as reivindicações daqueles que fazem parte do movimento paredista sejam atendidos por parte dos governantes. Né? Então, as greves realmente normalmente são longas. Né? Uma greve de uma semana em educação não gera impacto social. Né? Então, a gente realmente acaba tendo períodos aí com greves de 2 meses até 3 meses. Em 2012, nós tivemos uma greve de pouco mais de 60 dias. Né? E pela dificuldade que tínhamos em negociar com o governo diretamente, isso está acontecendo novamente. Né? Durante o ano passado, nós tivemos atendidas reivindicações em conjunto com o Sinteste e a FASUBRA, inclusive, na assinatura do acordo concedendo ao grupo PCCETAI a questão do STEP, né, que está sendo concedido agora. Só para ficar claro, STEP é o percentual que existe de diferença de salário entre categorias, né, no mesmo nível, não entre categorias, né, no mesmo nível para as categorias, né, e também o percentual parcelado em 3 anos. Né. No caso dos docentes, nós não tivemos assinatura de acordo, né, houve assinatura por parte do PROIFES, que inclusive judicialmente não tem condição de representar os servidores do EBTT, né, da Educação Básica e Tecnológica. Isso, a gente já tinha movimento do PROIFES dentro das escolas técnicas federais, né, dos institutos federais, e recentemente a própria, judicialmente, eles não têm mais essa legitimidade de representação. Né? E foi um acordo assinado com uma instituição que representa um pouco mais de 10% dos docentes nacionais. Mesmo assim, o governo ignorou completamente a categoria, tanto a representatividade do ANDES quanto do Sinasef, no caso dos docentes, e não houve assinatura de acordo. Ainda assim, nós temos uma parcela, um aumento escalonado, né, dentro da categoria docente, e essa relativa questão salarial trouxe prejuízos à categoria nos 2 casos, tanto aos técnicos quanto aos docentes. E também nós tivemos alguns grupos de trabalho formado que não foram levados adiante, quer dizer, houve as reuniões, mas elas não passaram, a gente poderia dizer, de reuniões de fachada. Né? Quer dizer, as reuniões acontecem, mas as deliberações não acontecem e os avanços muito menos. Nós tivemos também uma mudança muito grande no plano de carreira docente, que não contempla a categoria está insatisfeita com esse plano de carreira. Então, a greve do ano passado trouxe, sim, muitas questões importantes, principalmente a proximidade entre as categorias federais, principalmente aquelas de educação, para uma luta conjunta, uma pauta conjunta. Trouxe alguns avanços dentro do PCCETAI, sim, né? Algumas em relação aos aposentados, que foi acordado e não foi atendida. Né? Então, é outra questão também. Por isso que a gente está novamente nessa mobilização para um novo movimento. Então, o ano passado, uma greve com 60 dias, houve bons resultados políticos e avanços. Tivemos um avanço junto ao PCCETAI, e o ganho nosso particular com relação à adesão dos servidores que trabalham, os servidores civis que trabalham nas instituições militares. E, por outro lado, nós também tivemos dificuldade por parte dos docentes. E só para deixar claro, os técnicos da administração também não estão satisfeitos com o que aconteceu, tanto é que a gente está com essa campanha para antecipação, né, da parcela do ano posterior. Professor, só para tirar uma dúvida, o senhor fala o ano passado, ano retrasado, 2012. Né? Isso, a greve de 2012. Gente, como estamos em janeiro ainda, estamos na adequação temporal, né, para 2012. A luta unificada dos servidores públicos federais seria uma alternativa? Como é que está essa construção de juntar categorias para que se possa colocar? E até o Rebouças também pode ficar como representante do Sinteste. Como é que está, Rebouças, essa questão da unificação para uma luta maior? E depois o professor Alcindo responde sobre a questão para esse ano, né? O que é que se vai se discutir? Houve um pleno em dezembro, não se foi colocado o que se vai se discutir, Rebouças.
Recentemente, a Condecef, que são servidores de vários ministérios, a Sinasef, que são os técnicos e os docentes dos IEFs, e nós da FASUBRA aprovamos o indicativo de greve para a segunda quinzena de março. O motivo central é porque o governo, na greve de 2012, que nós nos referimos há pouco tempo, prometeu e acordou, assinou documentos para desenvolver vários GTs. GTs são grupos de trabalho sobre temas específicos para a discussão e o encaminhamento ao Executivo e o próprio Parlamento, para resolver alguns pontos pendentes, atendendo à pauta. O governo pediu um tempo, no início, 180 dias, depois diminuiu, mas durante 2013 não cumpriu o acordo. Ou seja, o governo Dilma é um governo que faz acordo, que promete, mas não cumpre. E durante esse período todo, nós esperamos, tentamos, encaminhamos ofícios, documentos diversos, das diversas categorias, não só da FASUBRA, mas não fomos atendidos. Então, nesse sentido, nós apontamos e aprovamos em plenária nacional, com mais de 100 representantes delegados de todos os estados, o indicativo para essa segunda quinzena de março. Mas mesmo assim, nós vamos voltar, tanto nós da FASUBRA, como o próprio Sinasef, para outra plenária para referendar, até na esperança do governo também apontar alguma alternativa para evitar a greve. Porque nós não desejamos a greve, nós não queremos a greve. O problema é que o governo federal nos empurra para a greve, porque nós não temos uma data base, uma lei que diga que num determinado mês o governo seja obrigado a sentar com os servidores públicos federais para discutir a pauta. Então nós não temos isso. Para conseguirmos marcar uma audiência é difícil. Os ministros nunca estão disponíveis e quando recebem, mandam os seus subordinados, os seus representantes, que também não têm poder para negociar e ficam empurrando com a barriga. Então, por isso que nós estamos trabalhando uma greve unificada, não só na área da educação federal, mas também com outros setores do Serviço Público Federal. Professor, a greve de 2012 deixou algo que vai se colocar agora nessa paralisação de 2014 e no pleno, o que foi decidido e quais são as reivindicações? Sim, quanto à questão dos servidores públicos federais, de fato, há uma mobilização de todos os servidores públicos federais. Esse último final de semana nós tivemos em Brasília o Condecef, né, onde ficou deliberado o indicativo para o movimento paredista em março. Né? Então, no caso do Sinasef especificamente, na plenária em dezembro, ficou indicado para que as sessões fizessem suas assembleias e começassem a construção, inclusive com a pauta geral de reivindicações, que nós vamos continuar trabalhando dentro das sessões e levar para a plena em final de fevereiro, nos dias 22 e 23, onde nessa plena nós devemos ter, ou não, né, vai ser uma discussão ainda, o governo federal pode, inclusive, estar negociando e evitando essas ações, como o Rebouça bem comentou, e que nós devemos ter um indicativo, a discussão do indicativo de paralisação. Né? Isso retoma as sessões e aí nós temos uma definição de data para esse movimento paredista. Né? Mas, a princípio, nós ainda temos esse processo de discussão. Inclusive, amanhã, no dia 22, deve ser entregue, junto pelo Condecef, ao governo federal, novamente uma pauta para que possa ser negociado. No dia 5 de fevereiro, nós devemos ter uma passeata em Brasília, também para pressionar no sentido das negociações, para que a gente possa estar evitando esse movimento paredista e estar realmente na plena, esperando estar discutindo o que o governo tem a nos oferecer e não estar discutindo se vamos parar ou não. O Diálogo Plural agora vai para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a um minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o indicativo de greve do Sinasef, com o diretor de política sindical da entidade, Alcindo de Souza, e com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Vou começar agora com o Rebouças sobre a questão, como é que está a discussão da categoria dos trabalhadores para a greve este ano. Vocês já começaram a fazer plenárias, já começaram a envolver toda a categoria é consciente que tem realmente ir para a greve, o governo empurra para que se possa ter os seus ganhos? Sim, nós estamos trabalhando a mobilização da categoria.
tanto aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como na UFESA, na Universidade Federal do Semiárido de Mossoró. Ultimamente, no dia 29 de janeiro, nós já realizamos uma assembleia em Mossoró. Dia 30, realizamos uma assembleia aqui em Natal. E a perspectiva e o desejo dos funcionários, dos técnicos administrativos, é ir à luta em função da falta de atendimento às suas reivindicações por parte do governo. Nesse sentido, além dessas assembleias, nós iremos percorrer durante o final de fevereiro e início de março, Caraúbas, onde tem uma unidade da UFESA, Pau dos Ferros, também tem a UFESA, Angicos e a própria cidade de Mossoró. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já no início de março, nós vamos a Santa Cruz, ao Hospital Ana Bezerra, onde está sendo brutalmente atacado pelo governo federal através da privatização, com a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Iremos a Currais Novos, Caicó, para fazer essa mobilização, esclarecer a pauta, os motivos desse indicativo de greve, para que cada servidor, cada técnico compreendam a necessidade de lutar neste momento, porque nós estamos frente a um mega evento, que é a Copa do Mundo, aqui no Brasil e Natal, onde vai haver jogos, e as eleições gerais, onde para a Copa e para os estádios, o dinheiro está sendo colocado, está sendo aplicado, e isso é muito bom para o esporte. Agora, nada para a educação, nada para a saúde. E quando nós falamos assim, algumas pessoas contestam, não, mas estão criando muitos IFs, né? Estão construindo muitos prédios nas universidades. Isso. Agora, não valoriza o professor do IF, não valoriza o professor das universidades, não valoriza os técnicos, os planos e os acordos não foram cumpridos, como nós falamos há pouco tempo. E, enfim, o arroxo salarial permanece, nós não temos uma política salarial. Não basta construir elefantes brancos, não basta construir prédios, se não valoriza o ser humano, o homem, que constrói esse patrimônio público há décadas. Professor Alcindo, na instituição, o Sinasef vem fazendo esse trabalho com os servidores, com os professores e os servidores técnico-administrativos sobre essa questão da importância da participação desses movimentos que vão se iniciar, principalmente da greve. Vocês vão ter um pleno marcado de 22 e 23 de fevereiro. Como é que está a expectativa para isso? Será que vai ter realmente a participação, a efetivação? Sim, nós estamos trabalhando e queria aproveitar o comentário de Rebouças para fazer algum complemento, né? Especificamente no caso dos institutos federais, a gente vem sofrendo uma política de expansão, né, muito acelerada. Inclusive, nós discutimos o uso político dessa expansão, quer dizer, alguns políticos realmente utilizam em benefício próprio. E em um ano de campanha eleitoral, isso é muito mais complicado. Ano passado, para você ter ideia do que está acontecendo nessa questão do uso político da expansão, ano passado a expansão teria sido suspensa, né, em virtude de uma série de problemáticas apontadas pelo próprio Sinasef. Precarização do trabalho, falta de estrutura e outras coisas que também incorporam-se à pauta de greve, né, à pauta de reivindicações. E especificamente, nós ainda tivemos concessão no Rio Grande do Norte para mais 3 IFs, mesmo com essa suspensão nacional. E no final do ano passado, novamente foi retomado o curso das expansões, né, visto que é um ano eleitoral. Então, o uso político da expansão dos institutos federais é algo muito preocupante, porque isso traz precarização do trabalho, tanto dos docentes quanto dos técnicos. Para ter ideia, nós temos uma polivalência dentro do grupo docente, que é muito preocupante. A polivalência é algo que pode ser trabalhado, sim, com qualidade, mas nós damos aulas em todos os níveis, nível superior, nível básico, até inclusive trabalhando com alfabetização, no caso de programas como Mulheres 1000. Então, há um excesso de indicações ou de atribuições aos institutos federais, né? E que isso não vem sendo bem pensado em termos de qualidade do Instituto. E isso é algo preocupante e é preocupante também por parte do movimento sindical. Então, nós vemos isso com muita preocupação e nós queremos ter qualidade no Instituto e a precarização do trabalho do técnico administrativo, que é sobrecarregado muitas vezes, né? Inclusive, na questão da jornada de 30 horas, que é uma das pautas também, que nós temos atividades em 3 turnos, mas o técnico ele trabalha apenas em 8 horas, então ele precisa estar dando um suporte ao trabalho de educação nos 3 turnos. Então, é uma pauta também a flexibilização desse horário. Então, há alguns pontos que mobilizam a categoria.
né, além da pauta que envolve a questão salarial. Então, esses pontos nós também utilizamos nas discussões para estar justamente fazendo esse trabalho de mobilização. E tal qual acontece com o Sinteste, nós também fazemos visita aos campos do interior do estado, né? Nós vamos passar até praticamente 20 campos, né, e percorremos todos os 20 campos, justamente levando essa discussão. E também tentamos fazer esse diálogo com os estudantes, né? Nós estamos também com algumas preocupações que envolvem estudantes, que envolvem também precarização do trabalho, como, por exemplo, a Bolsa de Iniciação ao Trabalho, onde, em muitos casos, os estudantes estão assumindo funções de técnicos, né? Então, ao invés de você estar contratando um técnico, você está colocando um bolsista. Então, claro que isso não é uma coisa que a gente possa estar discutindo sem muita atribuição, mas a gente tem condição de estar também apontando essas questões, né? Então, a ideia é discutir com a comunidade, realmente, com a nossa base, visitando os campos, né, e levando tanto a pauta da questão salarial e pautas gerais que envolvem também os servidores públicos, né, de maneira geral, que envolve a questão da FUNPESP, né, a questão da própria questão da nossa aposentadoria, no caso da questão do mensalão, né, que o nosso plano de aposentadoria foi voltado justamente no momento em que muitos deputados estavam sendo beneficiados, né, com essa pequena contribuição do Congresso. Então, quer dizer, há várias coisas com modo geral, mas a gente também tem nossa pauta mais local que a gente está tentando construir nessas visitas. Professor, como o senhor bem falou, vocês, o professor e o técnico administrativo, que trabalham no IFRN, principalmente no interior, digamos assim, que chega às cidades, talvez o nível de educação não seja tão interessante a nível estadual e municipal, e digamos que o IFRN seja, digamos assim, no popular, salvação da lavoura para aquela região. E quando se chega a uma greve, como você bem colocou, que tem que atingir, tem que se pressionar o governo através até da própria população. Tem como se conversar com os próprios alunos, familiares, porque atinge a família, atinge aquele que está na ponta, que é o aluno que recebe a educação. Há essa preocupação em conversar com toda a comunidade escolar, não é nem comunidade do IFRN, mas a comunidade escolar, de pais e alunos, para que se mostrar que realmente é necessário se chegar a esse ponto e ter o apoio da sociedade, que eu acho que o mais importante é isso, ter o apoio da sociedade para as lutas. Essa é uma questão muito importante, porque sem o apoio social, o movimento grevista ele acaba revertendo contra a própria categoria. Então, o sindicato tem essa visão e realmente quer levar a discussão e tentar mostrar. Em contrapartida, nós temos um movimento contrário, né? Atualmente, a mídia ela vem travando já uma questão que envolve a própria discriminação do movimento sindical e a discriminação do movimento paredista e a discriminação dos movimentos sociais de maneira geral, né? Quando você vê na televisão a questão de você estar rotulando certas ações, né? E você está deixando claro que a mídia tentando deixar claro que essas ações são prejudiciais à sociedade, você também está combatendo essas ações paredistas, esses movimentos que são legítimos, né? Então, a gente vive um pouco isso nesse momento, quer dizer, de maneira geral, a mídia e o governo têm trabalhado juntos para a gente estar discriminando os movimentos, já pensando, inclusive o próprio Poder Judicial, né? O Judiciário, ele vem incessantemente combatendo o movimento grevista, né? A gente tem vários movimentos grevistas que estão sendo tomados como ilegítimos ou ilegais por parte do Poder Judiciário. E isso vai ser forte esse ano, né? Então, o Judiciário vai tornar muitos movimentos paredistas ilegais, a gente já sabe disso. E outra coisa que vem, que tem sendo discutida, é a questão da lei de greve, que está no Congresso Nacional, que é outro ponto também que entra na nossa pauta, né? Que você não pode ter um movimento grevista com 70% da categoria trabalhando, não existe isso. Então, há várias questões que envolvem esse ponto e que muitas vezes é difícil, e aí entra principalmente o poder de comunicação dos sindicatos, o poder estar divulgando suas ações e estar tendo esse encontro dentro do interior com as comunidades, que é algo também que não é muito simples, a logística de você estar fazendo esse encontro, né? Nós contravisamos a gestão, né, que estamos indo, tentamos ter um encontro com os estudantes, mas muitas vezes dentro do próprio interior do estado, a dificuldade de locomoção para os IFs é um pouco mais complicada, né? Então, a gente tem sim dificuldade no interior do estado, isso. O nosso programa está chegando ao final, isso seriam outros pontos dentro da educação como um todo, não só do Sinasef, como do Sinteste também, participar deste grande debate da expansão da educação com qualidade, não só para a população, mas também para os técnicos administrativos e os professores. Gostaríamos de agradecer a participação do Alcindo de Souza, que é diretor de Política Sindical, né, do Sinasef, e o José Rebouça, que é coordenador geral do Sinteste RN.
Se você quiser mais informações sobre o diálogo rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @sintestrn, o nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Até o próximo sábado.